Irmãos, graça e paz. Amém? Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, vamos dar continuidade à Igreja Real, lendo Tiago capítulo 4, a partir do verso 11 ao verso 17. Meus amados irmãos, o nosso país entrou em mais um momento crítico essa semana. Todos nós somos sabedores dessa questão, dessa notícia, que foi vinculada na mídia a respeito da corrupção. E, meus queridos, nós estamos vivendo um colapso na política brasileira. E o interessante de tudo isso é que nós, muitas das vezes, podemos assim dizer, colocando a nossa confiança naqueles que nós depositamos o nosso voto. Nós percebemos, meus amados irmãos, que não foi aquilo que esperávamos. Homens que se levantam com suas promessas, ou que se levantaram com as suas promessas de ter um país melhor, um país em transformação, de prometer vida melhor para os brasileiros e muitas outras coisas. Nós percebemos, baseado nessas notícias, que tudo isso passou de um engano. E amados, nós assim ficamos decepcionados, tristes, por que não dizer abatidos? Abatidos. Mas por que isso acontece? Isso acontece, meus queridos, porque os nossos olhos muitas das vezes estão fitos em outras coisas e não na Escritura, e não no próprio Deus, e não no Filho Jesus Cristo, e não no Espírito Santo. Hoje, irmãos, iremos falar sobre isso na carta de Tiago, especificamente nesse texto que vocês acabaram de abrir, que diz o seguinte: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor, nós te louvamos pela palavra que nós lemos agora. Te damos graças, meu Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. E nesta hora, Senhor, pedimos a tua graça para que possamos ministrar a tua palavra com fidelidade, como também te pedimos que tu possas abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender o teu recado e assim glorificarmos o teu santo nome. Nos ajude, Pai. Estamos na tua total dependência. É assim que nós oramos, gratos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo.
Amém. Meus irmãos, chegamos ao fim do capítulo 4 da carta de Tiago. As realidades dos conflitos, das amizades e da submissão. E ao ler esse texto, irmãos, nós precisamos ter conhecimento e enfrentar, assim dizendo, as coisas que parecem ou que aparecem na nossa vida. E para isso, meus irmãos, nós precisamos de uma coisa. Precisamos da graça do nosso Deus, a qual Ele nos concede, caso sejamos humildes. Notem que Tiago, ele está falando de maneira específica. E como também ele está falando para alguns grupos de irmãos, onde estes irmãos, eles estavam agindo de maneira precipitada. E estes irmãos, eles precisavam ser corrigidos. Eles precisavam ser corrigidos. Tiago vai dizer para esses irmãos que eles estavam se enganando. Mas quais são os enganos que estes irmãos e nós precisamos evitar? No seu boletim você vai ver o primeiro engano, que é o engano do falso juízo. Vejam comigo, irmãos, os versos 11 e 12 mais uma vez. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E aí Tiago diz no verso 12, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Meus queridos, vejam que os versículos 11 e 12, eles estão intimamente ligados à passagem anterior. Nós percebemos aqui um dos motivos que responde os questionamentos de Tiago à igreja. No verso 1 do capítulo 4, você vai perceber que Tiago ele inicia dizendo: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago aqui ele vai mostrar um dos motivos que estes irmãos eles estavam guerreando, que estes irmãos estavam em contendas. É interessante, amados, porque Tiago ele se utiliza da palavra irmãos 18 vezes em sua carta. Não é à toa que Tiago está chamando constantemente esta igreja, as pessoas que estavam nesta igreja, de irmãos. Por quê? Porque irmãos denota, meus queridos, a relação íntima de comunhão que os crentes têm dentro de uma igreja. Tiago estava dizendo para esses irmãos: não esqueçam, vocês são irmãos. Vocês não são amigos, colegas. Vocês são irmãos. Vocês são íntimos. Vocês têm íntima comunhão. E aí Tiago chega, meus amados, e diz: não falem mal um dos outros. Amados, Tiago, ele está voltando a um tema trabalhado anteriormente, que nós já vimos aqui, que é sobre o domínio da língua.
Tiago fala isso no seu primeiro capítulo, verso 26, como também no capítulo 3, dos versos 1 ao 12. E a expressão, irmãos, falem mal, significa literalmente no grego falar contra. Falar contra. A ideia de falar contra é de difamação. É de maldizer, acusar falsamente alguém. Por isso, irmãos, que nós percebemos um outro elo nesse texto, entre os versículos 7 e 11. Um elo com o versículo 7 e com o versículo 11. E qual é esse elo? O elo entre o elo do versículo 7 e do versículo 11, irmãos, nós encontramos na palavra diabo. Isso mesmo, o elo é diabo. Como também no verbo maldizer. No original, irmãos, o substantivo diabolos significa difamador. É uma prática dele, difamar. Portanto, Tiago, ele está exortando os seus leitores a não difamarem uns aos outros, porque fazendo assim, eles estão praticando uma obra diabólica. Não é algo de Deus. Tiago está pedindo que aqueles irmãos ponham um fim nessa prática perversa, a qual eles têm se dedicado. Tiago exorta aqueles irmãos, porque quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que há uma continuidade. Há um aspecto de continuidade. É como que se Tiago estivesse dizendo: não continuem falando mal um dos outros. Era uma prática costumeira daquela igreja. Um irmão falar do outro irmão e falar mal. Provavelmente, irmãos, na mente de Tiago, estava aquele texto lá em Levítico, capítulo 19, verso 16, que proíbe a calúnia. Quando você lê lá, capítulo 19 de Levítico, verso 16, diz assim: não espalhem calúnias entre o seu povo. Isso é Deus falando. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Em seguida, irmãos, lê-se que quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Tiago diz: você que fala mal do seu irmão, você que fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, você está falando contra a lei e também a julgando. Um comentarista, Douglas J. Moo, comentando esse texto, ele nos diz que falar contra descreve muitos tipos de discursos nocivos, danosos. E aí ele lista esses tipos de discursos: a contestação contra a autoridade legítima. E aí ele traz um exemplo, como quando o povo de Israel, lá em Números 21, verso 5, falou contra Deus e contra Moisés. Porque o povo naquela época chegou para Moisés e disse: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Um outro tipo que este comentarista descreve é justamente, meus amados irmãos, caluniar alguém em secreto.
Quando nós lemos Salmo 101, verso 5, diz lá: farei calar ao que difama o próximo às ocultas. É fazer, irmãos, acusações incorretas. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 12, fala sobre isso. Ele diz basicamente: quando vocês estiverem no meio desse povo mundão, não pratiquem o que eles estão fazendo, falando mal um dos outros. Meus amados, provavelmente as desavenças que estavam abalando a igreja tenham fornecido contexto para ataques pessoais e acusações caluniosas. Além de falar contra Tiago, ele também adiciona o julgamento contra o seu irmão. E a construção do termo julgar, assim como do termo falar contra, são particípios gregos, irmãos, que indica algo em andamento. Ou seja, essas coisas estavam acontecendo no meio do povo de Deus. Estava acontecendo. Vejam que essas palavras, elas estão ligadas, como explica em seu comentário o reverendo Augusto Nicodemos. Ele nos diz que as palavras apenas refletem o julgamento contra o irmão que já fizemos em nosso coração, incriminando-o. O grande problema, meus amados, é que quem age dessa forma está fazendo isso contra a lei, como também a julga. Mas aí vem uma pergunta: qual a ligação entre o nosso irmão e a lei? Nós sabemos que a lei do amor, a qual o próprio Tiago, ele expôs no capítulo 2, dos versos 8 ao 13, trata-se da lei do reino, que nos ordena amar, amados irmãos, uns aos outros. Amar uns aos outros. Ora, meus queridos, quem calunia o seu irmão ou o julga, não o está amando de fato. Não há amor. Tiago, ele é muito claro. Quando ele diz: quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando sobre o juiz. Um outro comentarista nos diz que o difamador deixa de lado a lei criada por Deus e assim coloca-se no mesmo nível de Deus. Porém, Deus tem autoridade para anular a lei. Cegado pelos pecados, aquele que fala mal, muitas vezes não se dá conta da seriedade de seus atos. E aí ele continua: mas o fato é, todavia, que o maldizer é um pecado contra a pessoa acusada e contra Deus, que proíbe esse pecado em sua lei divina. Quando nós, irmãos, estamos falando mal, falando contra, defamando, caluniando, nós estamos fazendo isso contra Deus. Quando nós lemos Mateus capítulo 7, verso 1, o nosso Senhor Jesus, ele condena um espírito crítico que em tudo encontra alguma falta. Quando Jesus chega naquele sermão do monte e diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. O
O Senhor, Ele condena, irmãos, um espírito crítico que em tudo encontra alguma falta, a prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância, o hábito de fazer julgamentos duros e precipitados, a disposição em enxergar os erros e fraquezas do próximo e de sempre pensar o pior. Isso tudo nosso Senhor Jesus, Ele proíbe. Não julgue. Essa atitude, meus amados, implica no não cumprimento da lei. Tiago já havia trabalhado sobre isso no capítulo 2, verso 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago disse nesse texto que esses irmãos deveriam ser praticantes. Praticantes de quê? Da palavra. Mas isso não estava acontecendo. Esses irmãos, eles estavam se colocando como juiz, se colocando no lugar daquela pessoa que tem a autoridade para sentenciar o destino de uma outra pessoa. Nós sabemos, irmãos, que sentenciar o destino de alguém é uma prerrogativa de Deus, não nossa. Por isso que Tiago, ele nos diz que há apenas um legislador com letra maiúscula e juiz com letra maiúscula. Só ele tem essa prerrogativa. Só Ele que pode salvar, só Ele que pode destruir, somente Deus pode salvar, somente Deus pode fazer perecer. E aí, irmãos, Tiago faz uma pergunta: mas quem é você para julgar o seu próximo? Questionamentos assim são comuns na Escritura. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 20, o apóstolo Paulo, ele faz isso. Depois que Paulo, ele passa a explicar a doutrina da predestinação, Paulo chega e diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? O que estava acontecendo, meus queridos, no relato do apóstolo Paulo, aqui também nós encontramos no relato de Tiago. Era justamente a pretensão do ser humano de querer tomar o lugar de Deus. E quando nós falamos de tomar o lugar de Deus, vem à nossa mente quem? Quem na Escritura quis tomar o lugar de Deus? É esse mesmo que você está pensando: Lúcifer. O próprio Lúcifer. Esse pecado de tomar o lugar de Deus foi atribuído a ele. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, ao falar mal, ao falar contra do nosso irmão. E aí eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós desse texto, destes primeiros versos. Uma pergunta: devemos julgar? Devemos julgar? Sim e não. Mas para que a gente entenda isso, precisamos definir o que é julgar na Bíblia. Existe, irmãos, na Bíblia o julgamento certo que os líderes cristãos devem exercer quando um discípulo pega e se recusa a se arrepender. Mateus capítulo 18 fala sobre isso, Gálatas capítulo 6 também. Esses líderes também, eles julgam os falsos profetas. Deuteronômio capítulo 13, Mateus capítulo 7, Gálatas capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 6, você vai encontrar os líderes julgando os falsos profetas. Além disso, todos os cristãos são ordenados por Jesus Cristo a fazerem julgamentos corretos.
E esses julgamentos corretos, eles devem estar baseados na justiça e não na aparência. Porque julgar, irmãos, com base na aparência já foi condenado por Tiago. No capítulo 2, dos versos 1 ao 7, você vai encontrar isso. Tiago já condena isso. Tiago já proíbe isto. Então, qual é o julgamento proibido por Tiago aqui? Se você acabou de dizer, André, que nós podemos julgar, que devemos julgar sim, devemos julgar não, então qual é o julgamento que Tiago está proibindo aqui? Quem responde isso é o Dr. Russell Shedd. Ele nos diz que a grande preocupação de Tiago aqui é que o juízo feito entre os irmãos não tinha o propósito nem a motivação correta de reparar um dano. A crítica, continua ele, não era construtiva, mas destrutiva. Nós às vezes encontramos com algum irmão que pecou, que errou, que falhou. De vez de nós o julgarmos de maneira construtiva, de levantá-lo, nós o rebaixamos mais e mais. É isso que Tiago condena. É lógico, meus queridos, que nós precisamos rejeitar o que está errado, mas precisamos também termos sensibilidade para tratar sobre isso, e fazendo esse julgamento de acordo com a reta justiça de Deus. Não julgue se achando superior, mas julgue com a intenção correta no coração. Julgue com a intenção correta no coração. Se você julga se achando superior, você está tentando adquirir uma posição ou a posição de Deus como juiz, quando na verdade você e eu somos réus condenados. Você pode julgar, mas julgue com a intenção correta no seu coração. Julgue visando o melhor do seu irmão. Julgue visando o crescimento do seu irmão. Julgue desta forma. Uma segunda aplicação, irmãos, é que eu e você devemos entender que o maldizer vem do coração da pessoa que não considera os outros maiores do que si. Um cristão humilde, porém, ele opõe-se ao maldizer, e ele passa a declarar, como diz um certo cântico: nada de perverso ou acusação maldosa sob o meu olhar de aprovação permanecerá. Nenhuma obra de apostasia odiosa a mim se apegará. Seja humilde. Uma terceira aplicação, irmãos, é com uma pergunta: Deus vai julgar? Sim. Deus vai julgar. Temos que ter esta certeza. As Escrituras, elas nos ensinam que todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Todos nós, naquele dia do julgamento, e que naquela ocasião, irmãos, prestaremos contas de toda palavra frívola, como diz Mateus capítulo 12, verso 36, que proferimos, que sai da nossa boca. Deus, irmãos, Ele irá nos responsabilizar pelas palavras que dizemos, especialmente por aquelas que são ditas contra o nosso próximo. O texto nos diz que o Senhor, Ele pode salvar, como também pode fazer perecer. Todos nós, meus amados, pecamos contra Deus. O ser humano, ele desobedeceu ao seu Criador, quando ele decidiu julgar com base em aparências.
quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis capítulo 3, foi a aparência, a árvore bonita, e pela aparência ele fez um julgamento. Não existem inocentes, irmãos, pois todos são parte desse pecado original. Mas aí, o nosso Deus, que é misericordioso, proveu uma solução para nós. Ele julgou, irmãos. Ele julgou o seu único filho para pagar por esse pecado. Quando nós lemos Romanos capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo nos diz que assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Isso, irmãos, de tal forma que se eu e você depositarmos toda a nossa confiança, o nosso compromisso em Jesus, nós seremos justificados para a salvação. Isto com base nos méritos de Jesus, não os nossos. Um comentarista, ele nos diz que por causa da obra de Cristo, Deus está disposto a salvar e não a destruir. E já que recebemos misericórdia e não julgamento, nós precisamos mostrar misericórdia e não julgamento. Se Ele demonstrou misericórdia a nós, como pecadores miseráveis, nós também temos que demonstrar misericórdia ao nosso próximo. Nós não podemos julgar, falar mal, falar contra, maldizer, difamar. Não podemos. Um segundo engano, meus queridos, é o engano dos falsos planos. Versos 13 ao 15. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nessa porção de texto, irmãos, Tiago muda o foco para um grupo específico de irmãos, os comerciantes judeus. E sobre eles comenta Augusto Nicodemos que negociar naquela época era uma das principais atividades dos judeus em suas centenas de colônias espalhadas pelo mundo greco-romano. Ele continua dizendo que a fama deles como negociantes espertos e bem-sucedidos é proverbial até hoje. O escritor Tiago nos diz: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Encontramos aqui, meus queridos, 3 presunções erradas que essas pessoas tinham. A primeira delas era o controle da duração da vida. Uma presunção errada. Eles estavam dizendo: passaremos um ano. Ora, eles pensavam que poderiam dominar o amanhã, ter domínio sobre o amanhã. Eles achavam que tinham o controle da duração da vida. Uma segunda presunção errada era que eles pensavam que tinham controle dos planos, porque eles diziam: não importa se é hoje ou amanhã, eles farão os planos que quiserem.
E uma terceira presunção errada é o controle da provisão através dos negócios. Especificamente naquela época, no comércio das trocas, eles diziam: olha, nós iremos ganhar muito dinheiro. Eles pensavam que tinham controle da duração da vida, controle dos planos e controle da provisão. Percebam que eles se colocam como seus verdadeiros deuses. E o pior, meus irmãos, é que o pecado deles não se restringia somente a essa atitude, mas eles se gabavam dessas coisas. Isso é confirmado na expressão "vocês que dizem". Perceba que o problema não consiste em fazer planos e lucrar, mas em tentar tirar Deus do controle de tudo isso. Tiago, meus irmãos, ele não está condenando aqui o planejamento, a organização. O que Tiago está condenando aqui é o planejamento que deixa Deus de fora. Nós não podemos deixar Deus de fora nos nossos planos. John MacArthur, ele nos diz o seguinte: não, Tiago não condena o planejamento. Ele não condena o planejamento sensato dos negócios, mas ele condena o planejamento que não tem Deus como centro. Por isso que Tiago, no verso 14, ele afirma: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, ele passa a comparar a vida a uma neblina. Ora, a neblina ela pode estar agora e já ela pode não estar. Tiago está dizendo para aqueles irmãos que a vida ela é curta, que nós não sabemos o dia de amanhã. Ele diz: vocês são como esta neblina. Tiago faz essa comparação. Ele diz: olha, a vida de vocês, ou a nossa vida, é uma vida passageira. Ela rapidamente se dissipa. Dr. Russell Shedd, irmãos, ele nos traz uma informação importante sobre esse verso, dizendo que no século I, a expectativa de vida não ultrapassava os 25 anos. Doenças contagiosas, em muitos casos, não tinham curas conhecidas. A ignorância sobre os alimentos e a higiene acrescentou mais uma razão para a preocupação. Uma mulher tinha que dar à luz cinco filhos, em média, para manter a população estável. Tiago diz para esses irmãos: olha, vocês não têm controle da vida de vocês. Vocês podem estar bem agora, mas amanhã não. Vocês podem ter os seus filhos, mas amanhã não. A vida é como uma neblina, vocês não têm controle. Quando nós chegamos no verso 15, nós passamos, irmãos, do exemplo negativo para o exemplo positivo. Porque quando Tiago fala sobre o exemplo negativo, ele traz o positivo dizendo: ao invés disso, ao invés dessa presunção de ter o controle de tudo, de saber que pode tudo, Tiago, ele chega e diz: vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo.
A expressão-chave aqui é justamente essa: se o Senhor quiser. Infelizmente, irmãos, esta palavra, essa expressão, melhor dizendo, ela tem sido popularizada no meio cristão de uma maneira muito errada. Muitos têm levado estas palavras como palavras mágicas, dizendo: eu vou fazer isso, eu tenho que dizer, se Deus quiser, porque aí vai dar certo. Eu vou planejar isso. Eita, esqueci, não vai dar certo, mas espera aí, se Deus quiser. Não são palavras mágicas. Quando nós expressamos isso, irmãos, nós estamos expressando a nossa confiança em Deus e a sua vontade acima da nossa vida e das nossas ações. Tudo da nossa vida deve ter essa expressão, se Deus quiser. Você vai à praia amanhã? Irei, se Deus quiser. Você vai fazer essa viagem? Sim, se Deus quiser. Colocando a nossa vida diante de Deus, porque a vida, irmãos, ela é passageira. Os verdadeiros crentes, eles são caracterizados como os que fazem de coração a vontade de Deus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, verso 6. Não é à toa que quando nós lemos Mateus 6, verso 10, Jesus ensina aqueles discípulos a orarem de forma alegre e de forma voluntária, dizendo o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Tudo na nossa vida, irmãos, é se Deus quiser. Os nossos planos, se Deus quiser. Os nossos projetos, se Deus quiser. Tudo, se Deus quiser. A vida, ela é muito passageira. E quando nós sabemos que a vida é passageira, vem algumas perguntas: o que eu e você temos feito dela? Ao que nós temos nos dedicado? Ouvindo uma vez o pastor Jorge Noda pregando, uma coisa que ficou gravada no meu coração até hoje, ele disse o seguinte, há muito tempo. Ele diz: olha, irmãos, não queimem cartuchos. Eu já queimei muito. Não queimem cartuchos, porque a vida é passageira. Não desperdice o seu tempo. Nós não podemos, irmãos, desperdiçar o nosso tempo. Nós temos que nos agarrar a Jesus. Nós temos que colocar o nosso Senhor e a sua glória em nossos planos. No que eu e você temos investido os nossos recursos? Qual o uso que nós temos feito do nosso tempo livre? A vida é passageira. É importante que tenhamos as respostas e as ações corretas. Como já disse C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por outro lado, irmãos, quem planeja a vida com humildade, sabe que por vezes tentamos fazer tudo e ainda assim falhamos. Mas aí eu e você precisamos nos lembrar que se o Senhor não edificar a casa, o nosso trabalho é vão, ou é em vão. Por isso que nós temos que colocar diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos planos, com um único objetivo: a sua glória, o seu louvor. Digo desde já que nem todo plano que você venha fazer vai acontecer.
Nem toda negociação dará certo. Mas faça Deus soberano sobre os seus planos e negociações, que tudo ficará bem, mesmo que não aparente. Se a resposta ela não for positiva como nós desejamos, mas ela é negativa, mas quando nós colocamos isso diante do Senhor, quando essas respostas chegam, seja positiva, seja negativa, nós estaremos dizendo: louvado seja Deus. Por que ficamos abatidos com os planos que não dão certo? Por que nos entristecemos? Porque os nossos planos não dão certo. Quando a gente coloca um plano, quando a gente passa a planejar alguma coisa e lá na frente não dá certo, e a gente fica triste, a gente fica abatido, não quer falar com ninguém, não quer vir mais à igreja, não quer fazer mais nada. Ai, não deu certo, esperava tanto por aquilo. É porque você não colocou Deus nos seus planos. Porque quando você coloca Deus nos seus planos, mas Deus chega para você e diz: olha, não vai ser assim, não vai acontecer assim. Da mesma forma, Deus chega com a sua graça e com o seu amor e nos conforta. E diz para nós: eu estou no controle. Faça Deus soberano sobre os seus planos e negociações, que tudo ficará bem, mesmo que não aparente. Qual a vontade de Deus quando lemos esses versos? A vontade de Deus, irmãos, está na palavra. É comum nós vermos cristãos querendo descobrir se é da vontade de Deus dar o primeiro passo com o pé direito ou com o pé esquerdo. Em cada detalhe, ele só vai agir caso alguma revelação especial, uma revelação mística, alguém chegue falando para ele alguma coisa estranha, e aí ele vai e espera que isso aconteça para que ele possa dar aquele primeiro passo. Isso é outro engano. Isso é perigoso. Há duas vontades de Deus, irmãos. Uma é aquela vontade que pode ser descoberta, e uma outra vontade é aquela que não é acessível e não pode ser impedida. Essa primeira vontade de Deus nós chamamos de vontade moral. É aquela vontade que está revelada na Bíblia. É para que nós venhamos conhecê-la bem. É nela que nós encontramos as diretrizes da vida. É por meio dela, irmãos, que Deus espera que eu e você venhamos obedecê-lo. Mas é Ele quem regula tudo. É Ele quem regula o nosso caminhar. Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve lá a sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 17. Ele diz assim: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender a vontade do Senhor. Nós sabemos muito bem, irmãos, que é da vontade de Deus que o homem não mate, que o homem não roube, que o homem não minta. Mas isso acontece. E às vezes, essa vontade revelada de Deus nos frustra. Mas acontece. A segunda, irmãos, é a vontade decretiva de Deus, a qual eu e você não temos acesso, mas temos a garantia bíblica de que ela acontece.
Sobre essa vontade, o Dr. Heber Campos, em seu livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, ele nos diz que nós sabemos que é desconhecido e é para ficar desconhecido. Nós temos essas duas vontades, uma vontade revelada, uma vontade secreta. E aí vem a pergunta: como devemos viver então? Será que devemos negligenciar a vontade de Deus? Lógico que não. Mas eu e você precisamos olhar para a palavra do Senhor e vermos ali os princípios que devem ser considerados quando queremos dar o primeiro passo com o pé direito ou com o pé esquerdo. Devemos fazer esse negócio, devemos nos envolver com essa pessoa, devemos agir dessa maneira. Essas perguntas às vezes nos atormentam, mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa liberdade de ação, em concordância com o que Deus já mostrou em sua palavra como diretrizes, nós temos que realizá-la. O que é um negócio legítimo à luz da palavra de Deus? O que devemos levar em conta ao nos envolvermos com alguém? Tudo isso está nas Escrituras. Se você quer saber com quem se envolver, qual negócio fechar, procure conhecer a palavra de Deus. Alguém já disse que cerca de 90% da vontade de Deus para a nossa vida está revelada na Bíblia. 90%. Em outras palavras, irmãos, se Deus já revelou qual deve ser a direção principal de nossa vida, e à medida que obedecemos a esses princípios amplos, Ele vai deixando claros os detalhes. E se isso for verdade, então o estudo cuidadoso e o conhecimento da Escritura são indispensáveis para os crentes. Considere seus hábitos espirituais. Quanto tempo por semana você gasta ouvindo a palavra de Deus? Seja ela narrada, pregada ou ensinada. Quanto tempo por semana você gasta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo por semana você gasta meditando sobre a palavra de Deus, permitindo que as verdades da Escritura penetrem de forma profunda em seu coração e em sua mente? Meus queridos, à medida que eu e você começarmos a ponderar essas questões, nós veremos mudança e saberemos qual a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Quando você passar a considerar os seus hábitos espirituais, quando você passar a não perder tempo, a não queimar cartucho, passar a meditar na palavra do Senhor, viver mais próximo de Deus, você saberá qual a vontade de Deus para a sua vida. O terceiro e último engano, irmãos, é o engano da falsa glória. Tiago nos diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esses irmãos, eles estavam usando de vanglória em relação às suas pretensões. No contexto aqui, irmãos, essas aspirações eram em relação a expandir negócios em outras localidades, como se eles estivessem no controle de tudo.
como se eles estivessem no controle de tudo. João Calvino, falando sobre isso, ele nos diz que esses irmãos não estavam roubando a Deus o direito de governar, mas eles estavam se gloriando nisso. E o autor sagrado de Tiago nos diz que essa vanglória ela é maligna. Tiago vai usar esse termo lá no capítulo 2, verso 4, dizendo que isto é maligno. Só que aí tem um porém, a tradução ela é errada. Porque não vem do maligno. Esse tipo de comportamento não vem do maligno, vem de nós mesmos. É o nosso orgulho que é errado e mal. Nós nos vangloriamos, porque nós somos pecadores, porque somos orgulhosos. E aí Tiago chega e diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aparentemente essa passagem não tem nenhuma ligação com o texto que estamos estudando, mas também é um engano. Tiago ele tinha em mente estes comerciantes dos versos anteriores, os quais supostamente eles estavam caindo na tentação de guardar para si o que deveriam compartilhar. Eles deveriam compartilhar, mas eles estavam guardando. É o chamado pecado de omissão, quando deixamos de fazer algo, quando deixamos de ajudar um necessitado, o pobre. Será que nós nos consideramos um ser orgulhoso? Entenda, isso não vem do diabo, vem do nosso próprio pecado. O homem é mau. É muito fácil, irmãos, colocar a culpa no inimigo. Muito fácil. É muito fácil se desvencilhar da responsabilidade do erro. Muitas das vezes nós nos gloriamos nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, nas nossas conquistas. Eu consigo e mereço fazer isso. Eu consigo e mereço fazer aquilo. Eu posso fazer melhor do que ele. Ele está ali, mas eu posso fazer melhor. E aí nós começamos a criticar, nós começamos a falar, e o nosso coração começa a se encher de orgulho. Mas não é assim que deve ser, irmãos. A motivação do nosso coração deve ser a glória do nosso Deus. Não dê espaço ao orgulho diante de Deus e diante dos homens. C.S. Lewis nos disse certa vez que o orgulho sempre significa inimizade. Mas inimizade não apenas entre seres humanos, mas inimizade contra Deus. Vise, meu irmão, a exaltação do nome do Senhor na sua vida. Não se glorie. Não se glorie. Você que trabalha no comércio, seja honesto e coloque Deus como seu verdadeiro Senhor. Que você possa agir com ética, com responsabilidade, com temor. Busque o seu lucro honesto, ao mesmo tempo que servindo a comunidade que você mora. Por isso, irmãos, o nosso país, ele entrou em mais um momento crítico nessa semana. Como nós falamos no início, estamos em um colapso na política brasileira. Provavelmente alguns homens e mulheres nos enganaram, mas Deus nunca o fez e nunca fará. Eu encerro, irmãos, dizendo
Como diz o Wayne Grudem em seu livro Política segundo a Bíblia, ele diz que confiar em Deus no tocante à sua soberania sobre o rumo da história mundial significa simplesmente crer naquilo que Deus diz a respeito do seu governo sobre as nações e ter firme certeza e paz em nosso coração de que isso é verdade. Deus não engana, Deus nunca enganará. Escreveu Moisés: Deus não é homem para que minta. Pessoas vão te enganar, pessoas vão te decepcionar, mas Deus permanecerá perfeito em suas palavras e ações. É por esse motivo, irmãos, que nós devemos confiar no que Deus nos fala através de suas palavras. Porque quando nós passamos a confiar na palavra de Deus, nós iremos fugir dos enganos que este mundo nos oferece diariamente. Devemos julgar, devemos fazer planos, devemos ter pretensões, mas tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Tiago é duro, irmãos, faz parte da nossa caminhada, mas o bom disso tudo é porque Deus nos ama. O bom disso tudo é porque percebemos o amor de Deus e Ele mesmo nos leva a olharmos para Cristo, que afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque nele não há engano, nem tampouco mentiras. Por isso, vamos olhar para Jesus Cristo, porque nós não iremos nos decepcionar, especialmente, meu amado, porque Ele nos amou a ponto de morrer por nós. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Bendizemos o Teu nome pela salvação que temos em Jesus Cristo. Ó Deus, nós fomos exortados por Ti nessa noite. Às vezes a palavra é dura, Senhor, mas aprove o Senhor fazer assim, porque o Senhor, Pai, demonstra a cada um de nós o Teu amor, o Teu querer, a Tua vontade. Reconhecemos, Pai, que somos pecadores e que muitas das vezes, Senhor, nós temos cometido este pecado de julgarmos o nosso irmão, de falar mal, de falar contra, de difamar, de humilhar. Muitas das vezes, Pai, nós não temos retribuído aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muitas das vezes, ó Deus, nós temos desejado o Teu lugar, mesmo de forma inconsciente.
Mas nós às vezes queremos ser o juiz, aquele que determina. Deus, tem misericórdia de nossas vidas e nos ajude, Pai bendito, a termos um comportamento de acordo com a Tua palavra. Que o nosso julgamento, Senhor, para com aqueles que erram, que falham ou fazem alguma outra coisa, seja um julgamento construtivo. Um julgamento, ó Deus, que venha levantar o nosso irmão, que venha erguer o nosso irmão, que venha animar o nosso irmão. Às vezes temos entrado neste engano, Pai, neste engano de querer fazer as coisas como nós queremos fazer, da nossa forma, do nosso gosto. Às vezes queremos dominar, ó Deus, a nossa vida, e nós somos enganados, ó Deus, por isto, porque a nossa vida, ela pertence a Ti, é a Tua vontade que prevalece, é o Teu querer, é o Teu desejo, Senhor, e não o nosso. Às vezes nós não compreendemos, Pai, aquilo que Paulo fala aos Romanos, que a Tua vontade é a boa, perfeita e agradável. E às vezes queremos fazer aquilo que para nós é bom, queremos fazer aquilo que para nós é perfeito, que é agradável. Por isso, Pai, nos ajude para que nós possamos nos colocar a cada dia debaixo da Tua vontade, e que a nossa vida seja pautada nessa expressão, não de uma forma mágica, mas de maneira confiante. Se Deus quiser que demos o primeiro passo, que assim façamos. Oh Deus, arranca de nós todo orgulho, arranca de nós toda a prepotência. Ajuda-nos a entendermos que aquilo que temos é do nosso irmão, que temos que ajudar, ó Deus, o nosso irmão. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor assim, sabendo que Tu és um Deus que perdoa, que derrama da graça e da misericórdia. Nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor, nos leve em paz para casa, nos dá um restante de domingo abençoado, uma noite de sono reparador, uma semana, ó Deus, que possamos testemunhar a Teu respeito. No nome do Teu Filho Jesus, nos livre do mal, nos livre das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho, Pai, abençoa os nossos estudos. Continua abençoando a Tua igreja, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa esses irmãos que estarão vindo até aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz logo mais. Abençoa o Teu servo que estará pregando a Tua palavra. Usa-o com poder, ó Deus. Que ao abrir a sua boca seja Deus falando aos Teus filhos. No nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós agora e para todos sempre. E a igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos.